Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos o Compondo a Tese, onde basicamente eu comento aqui o que eu vi de mais relevante durante a semana. E no final a gente tem justamente os podcasts, né? Como sempre também, aqui embaixo na descrição desse vídeo, vocês encontram ali os links para as matérias, tá? Para justamente quem quiser aprofundar. Nessa semana tem inclusive um link ali para seleções que a gente teve de uma live tempos atrás falando justamente sobre investimento da Cosan na Vale, mas é algo que a gente vai comentar mais para frente aí, tá? A gente começa com o geral, né? O geral a gente tem Israel e Hamas ali chegando a um aparente acordo de cessar-fogo, ainda muito tênue e ainda muito em risco esse acordo, tá? A trégua deve começar no domingo, mas a gente ainda vai ver como é que isso daí reage. Tem um podcast comentando isso aqui mais a fundo depois, mas é um andamento positivo. Tá? A prévia do PIB, o IPCBR, vindo acima do esperado em 0,1% versus o mês anterior, 3,6% se não me engano, versus nos últimos acumulados dos últimos 12 meses. Tá? Então mostrando aí a continuidade de resiliência da economia brasileira e como a gente vale pontuar, né, a continuidade da resiliência versus a expectativa sempre menor. Né? Então consistentemente, desde lá o começo do ano, a gente tem o mercado, outras instituições como a FMI, sempre subestimando a capacidade brasileira de crescimento, e a gente tem visto isso sendo superado consistentemente. Falando dos ativos que não estão no portfólio, a gente tem justamente a Cosan zerando a posição em Vale, tá? Uma posição ali que tinha 4,1% do tamanho, era de 4,1% do capital social total da Vale, tá? Então relevante. E isso daí deve auxiliar a Cosan em uma redução de dívida de aproximadamente 40% pelo esperado aí. Tá? Isso daí foi feito através de um block trade, então vendido ali um bloco como um todo no mercado. Tá? E a gente tem ali, isso havia sido comentado, tinha sido questionado quando desse investimento feito pela Cosan em 2022, outubro de 2022, e a gente tem na sequência ali embaixo, embaixo eu quero dizer, né, na descrição aqui desse vídeo, os links ali você vai ter na sequência ali o link para o vídeo do canal, tá? do Seleções, da live 184, justamente com a pergunta: o que você achou do investimento da Cosan na Vale? E aí justamente eu comentando sobre, a minha opinião, ele estava bem alinhada com o andamento que foi tido na sequência e justamente culminando aqui na venda. Então, olho de Tandera funcionando bem, bem positivo. Ver assim, né, que a visão estava ajustada com o que de fato aconteceu. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Cirela fechando parceria com o fundo canadense CPP Investments, tá, com potencial ali agressivo de possível VGV futuro, tá, com os empreendimentos. Isso daí focado em condomínio residencial de alto padrão. Nada que mova montanhas, mas é mais um direcionamento ali da Cirela indo muito bem numa direção de justamente continuar investindo em mercado de alta renda. A gente viu o prévio operacional deles bem positiva nesse trimestre, tá? Nesse trimestre agora do quarto trimestre. A MRV gerando caixa pela primeira vez em todas as subsidiárias, incluindo a Resia. Então a continuidade do andamento positivo já previsto lá atrás, certo? De melhoria contínua da operação, agora trabalhando mais na parte da Resia. De qualquer forma, 34% de margem bruta ali na a incorporadora, mais do que isso, geração de caixa forte aqui na incorporadora aqui no Brasil, continuidade de evolução ali com vendas batendo recorde, e por aí vai. Então, operação muito alinhada, precificação completamente descontada. A gente tem esse marco aí, mantendo nesse ritmo aí de incorporadoras, né? A Melnick anunciando redução de capital em 150 milhões, tá? Ela aparentemente não precisa desse capital todo, e aí vai justamente fazer isso através de distribuição para os acionistas, que vão receber 73 centavos por ação aproximadamente. Vale lembrar que isso aqui não é um prêmio ou um presente para os acionistas, certo? Aqueles 150 milhões que saem dali de dentro como pagamento de redução de capital, deixam de ser 150 milhões que estavam dentro da operação, certo? Então, você recebe aquele capital porque a operação perde aquilo ali de caixa para justamente poder fazer essa distribuição. Acho ótimo que a operação, não vendo necessidade daquele capital todo, resolva distribuir, mas volto a reforçar, não é como se isso daqui fosse uma premiação de nada, tá? Na sequência, a assinatura do MOU, do Memorandum of Understanding, entre Azul e Gol para a possível fusão, para conversar sobre a possibilidade de talvez uma fusão. Eu botei aqui
a matéria ali do CAD avaliando ser, entre aspas, quase impossível aprovar a fusão sem restrições. Eu não acho que vai ser bem assim, porque tem o governo ali, através do ministro de Portos e Aeroportos, já metendo o B dele falando da positividade que tem. Então tem toda uma boa vontade do governo que pode vir a ser empurrada ali no CAD. Então não vejo propriamente o CAD ali com um direcionamento dos mais negativos para a possibilidade da fusão, mas volto a reforçar, ainda não temos informação alguma sobre como é que vai ser o molde dessa possível fusão, então não adianta querer sair avaliando como positiva, negativa, quem vai ganhar, quem vai perder, não é assim. Vejo a Azul, que é o que a gente tem em portfólio, numa posição, tá, estrategicamente melhor por estar justamente econômico, financeiramente, em um momento ali bem mais positivo. A Gol, por exemplo, se encontra em recuperação judicial e por aí vai. Tá? Então vejo como mais positivo para a Azul o posicionamento dela com relação a estrategicamente mais competitiva, mas não tem ainda. A gente tem que ver aí qual é o andamento disso para poder começar a avaliar ali de fato quão positivo foi ou não foi a fusão. Se vier a acontecer, isso daí é só um MOU, só um Memorandum of Understanding de um começo de conversa. Tá? E a Cogna aqui fechando os ativos do portfólio, aprovando um programa de recompra de ações de 7,9% das ações da companhia, até 7,9%. Não costumo comentar isso, mas como é um valor muito elevado, né, como é um percentual de ações de quase 8%, é algo aí para a gente levar em consideração, porque de fato tem um ímpeto ali forte de abarcar aí ações da companhia a mercado numa quantidade relevante. Tá? Nada que mude tese, nem nada, mais algo para a gente avaliar. Passando aos podcasts, a gente tem o Swamp Notes do FT, do Financial Times, tá? Falando sobre a compra, sobre a fala do Trump, sobre a possível compra da Groenlândia para os Estados Unidos. Tá? E aí aqui comentando ponto a ponto disso, eu achei interessante a conversa como um todo. Vale a pena para quem quiser explorar mais a fundo. O nome do podcast é Swamp Notes, Greenland, Coma USA, tá? A gente passa daí para o TBD, o What Next TBD do Slate, tá? Falando sobre por que as empresas de tecnologia têm ido na direção de tentar chegar próximo ali do Trump, de se aproximar de forma mais amigável e positiva. A gente viu movimentos aí, não só do Elon Musk, mas Elon Musk, o Zuckerberg recentemente, o Jeff Bezos falando que vai atender a inauguração do presidente, por aí vai. Tá? Então discutindo esse assunto. Na sequência, também o What Next TBD, entrando mais a fundo na questão da aparente mudança ali no Mark Zuckerberg, da Meta, falando que tem que ter presença mais masculina na Meta, esse tipo de direcionamento que eu considero ridículo, mas numa direção ali de mudança aparente do que ele passava de imagem antes para o que ele passa agora, e aí comentando esse processo ali de aparente transição, tá? Então o nome Mark Zuckerberg's Metamorphosis, e aí Metamorphosis é uma brincadeira de metamorfose com meta do nome da empresa em Morphosis. Tá? A gente continua para o The Daily do New York Times, falando sobre o cessar-fogo frágil em Gaza. Teve 350 mil reports aí, reportagens de 300 fontes de informação diferente. Tá? Essa daqui do The Daily eu acho que é a mais completa nesse momento, a que tem mais informação. Tá? Então, a fragile ceasefire em Gaza, comentando essa coisa. E para fechar, a gente tem o The Journal, do Wall Street Journal, falando sobre os vínculos do Credit Suisse, o banco que foi comprado pelo UBS, com o nazismo, e aí comentando isso a fundo. Isso aqui muito mais por curiosidade, o Credit Suisse foi comprado pelo UBS. De qualquer forma, algo aí para a gente ver. Dá um pouco de história, é interessante como informação. Tá? E por hoje ficamos por aqui. Tá? Precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos, imagino eu que no domingo, talvez short, reel, mas a princípio no domingo, no Movimentos da Semana. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Valeu.